Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu tô aqui no quarto do baby, escondidinha pra conversar com vocês. Ele tá dormindo um pouquinho, então eu tenho que aproveitar esse momento maravilhoso. Que dá um pouco mais de tempo, né? E eu consigo conversar com vocês mais relaxada. Hoje eu vou seguir aqui a sugestão da minha prima Miriam. Oi Miriam, obrigada pela dica, né? Pela sugestão de vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre educação aqui na Suíça. E assim, a educação na Suíça é até um pouco parecida com o Brasil no início, né? Você tem a opção de colocar o baby na creche, se você trabalha ou se você tem alguma necessidade, né? Você pode colocar ele na creche todos os dias ou você pode colocar ele na creche uma vez por semana, 2 vezes por semana, só para que você tenha um tempinho para você. Enfim, você pode fazer isso ou então para ele começar a se adaptar. Com 2 anos e meio, aí começa o Spillet Group. É um grupo de brincadeiras. Então, no grupo de brincadeiras, as crianças vão que é para elas começarem a entender, né, essa questão da escola, elas começarem a ter contato com outras crianças, poderem brincar com outras crianças. E quando elas fazem 3 anos e meio, 4 anos, dependendo da fase do ano que elas fazem aniversário, elas começam no kindergarten, que é o jardim de infância pra gente, né? Na tradução bem correta, jardim das crianças. E aí lá é um pouco diferente do nosso jardim, né? Pelo menos o que eu fiz. O nosso jardim a gente aprende mais coisas, né? É um pré-aprendizado para você aprender a ler, né? Você faz voltinhas no E, você faz pinturas, mas aqui é um pouco mais livre esse aprendizado, ele não é tão direcional como é pra gente no Brasil. Pelo menos pra mim, quando eu olho, não entendo que é da mesma maneira, né, esse aprendizado. Então muitas crianças chegam no primeiro ano da escola, são 2 anos e meio de jardim, né, ou 3 anos, dependendo da fase que o filho entra, e aos 6 anos eles vão pro primeiro ano, né? Então é muito parecido com o Brasil nesse caso. Só que tem muitas crianças que vão sem ter nenhum conhecimento, assim, ainda nem iniciaram a questão da leitura ainda não sabem, né? Então no Brasil não, com 6 anos você já, se você realmente fez o jardim corretamente e tudo mais, com 6 anos você já tem mais ou menos uma base para estar lendo, e muitas crianças já até leem, né, com essa idade. Aqui não é necessariamente obrigatório, eles também não puxam muito por isso, para isso no jardim. No jardim é mais brincadeiras, colagens, outras coisas. Daí vai da primeira à 9ª série, né, e aí da primeira à 9ª série é bem parecido com o Brasil, né? Todas as séries você aprende um nível diferente. Só que o que muda é que ao chegar à 9ª série, você tem a opção de continuar dali um Lehre, que é um aprendizado que você pode fazer em qualquer área, né? Que vai depender da tua habilidade, né? E do que você conhece, de quem você conhece, de onde você mora, enfim, e o que você quer fazer da vida, mas nem sempre é definido pelo que você quer fazer da vida, mas de repente pela opção do Lehre. Então assim, às vezes você quer fazer alguma coisa relacionada a trabalhar na escola, mas você não consegue nenhum trabalho na escola, daí eles te direcionam por o que tem necessidade. E aí isso é um pouco chato, né? Mas é bem parecido com a nossa escola técnica. Daí o adolescente vai 2 vezes por semana na escola e o resto do tempo ele faz esse Lehre, que é esse treinamento ou estágio, como a gente chama, né? Então assim, é um pouco diferente porque, na verdade, no geral, a opção é essa, né? Quando você chega a essa série, você vai começar a procurar o Lehre, daí você fica 2 anos e meio fazendo Lehre.
que é tipo como se fosse o nosso segundo grau, né? E esse segundo grau é um segundo grau técnico, então você vai fazer um LERE, você vai aprender na prática, né, a trabalhar, você vai ganhar como estagiário e você vai 2 vezes por semana na escola. E isso não te dá base para ir para a faculdade, isso não te dá base para nada, só te dá base para trabalhar com o que você aprendeu a trabalhar, né? Existe também uma outra opção, mas normalmente essa opção é paga, que é a chamada matura. Depois que você chega na 9ª série, os pais têm a opção de pagar 2 anos de escola, daí você estuda todos os dias, e aí você consegue dali para a faculdade, porque isso é como se fosse um segundo grau. É chamado matura, que é maturar o ensino, né, primário, para você conseguir ir para a faculdade. É fazer o segundo grau, né, sem ter que ficar só indo na escola 2 vezes por semana. Você vai todos os dias, você aprende tudo que tem que aprender para dar base para você ir para a faculdade. Normalmente, para você fazer isso, você tem que fazer uma prova, ou você tem que ser muito inteligente durante todo o teu período escolar, você tem que demonstrar inteligência, daí os professores oferecem essa prova para você fazer, e aí pode ser que você consiga uma escola pública para fazer esse segundo grau, né, para fazer essa matura sem ter que pagar, para você poder se amadurecer para fazer a faculdade. No caso dos professores não acharem que você é tão inteligente, eles não oferecem a prova, mas você tem a opção de pedir, né? Daí, se você for bem na prova, você pode fazer a matura pública. Se você não for bem na prova, você não faz. E aí você é obrigado a fazer o LERE de qualquer maneira. E aí você não tem base para ir para a faculdade. E aí, se você decidir que quer fazer, não é necessário prova, você pode fazer a matura pagando, e aí depois você vai para a faculdade. Então você tem uma base aí, né, de aprendizado maior do que a base de aprendizado do LERE. A faculdade aqui realmente poucas pessoas vão, eu acho que é uma coisa bem parecida com o Brasil. Normalmente as pessoas que vão são pessoas que têm mais dinheiro, mais condição, né, não são pessoas pobres. Eu acho que o sistema é desenvolvido para fazer isso, né, porque particularmente ninguém gosta muito de estudar, né? Você não chega na escola achando que estudar é mara. Eu gostava, mas assim, não é uma coisa muito normal, né? Mas chega uma certa idade que você começa a entender que, de repente, se você estudar mais, você consegue chegar num lugar melhor. E aí eles te tiram essa opção, porque quando você faz o LERE e você já tem uma profissão, você não... Aqui é muito raro ter pessoas mais velhas fazendo faculdade, as pessoas são todas da mesma idade, entendeu? Até para visto de faculdade, para quem tiver essa dúvida, eu tava lendo, isso só vai até os 30 anos, depois dos 30 anos você não pode estudar aqui, fazendo faculdade, pós-graduação, nada, você só pode estudar até os 30 anos aqui. Então, assim, é uma coisa que é um sistema que é feito mesmo para você fazer aquilo e só ficar naquilo pro resto da sua vida. Se você for mais velho que isso, parece que você não pode fazer. Até porque, se você já vem do ensino daqui, você vai ter que voltar para a escola, fazer a matura, 2 anos, e depois você vai poder mudar de profissão, fazendo uma faculdade ou qualquer coisa que vai durar mais 3, 4 anos, dependendo do tema, né? Então, assim, é muito complexo para ir para a faculdade. Eu até brinquei com meu marido, eu falei, não, meu filho vai para a faculdade. Ele falou, mas você não sabe nem se ele quer. Eu falei, bom, anjo, nós somos os pais, se nós dermos a base, né, para ele ir, ele vai. Agora, se a gente não tiver base alguma, não tem como a gente oferecer isso para ele. Então, quanto que custa a matura, né, atualmente? Vamos começar a guardar, porque se por acaso ele não demonstrar total inteligência durante a escola e daí vai para uma pública e depois faz uma faculdade pública, a gente pode ajudar ele nesse sistema. A matura tem que ser feita até para ir para qualquer outra faculdade do envolto, por mais que a gente não pague a faculdade aqui, que é mais cara, a gente pode pagar em outro local, mas ele precisa fazer a matura, então a gente precisa pagar, se for o caso, né? E aí dá uma condição melhor para ele pós, né, na vida. Obviamente que decisão mesmo ele vai ter que ter quando chegar a idade, mas a gente pode deixar a base preparada para, nesse momento, a gente já falar assim, a gente tem aqui a possibilidade de te mandar, você quer fazer isso?
de te mandar fazer, assim, te mandar pra faculdade, te deixar fazer a matura. Você quer isso? Isso seria interessante para isso, para aquilo outro? E aí deixar a opção mais aberta, né? Mas quando a gente não tem nenhum dinheiro, é possível a gente fazer isso também. Então, acho que o sistema ele é montado para isso, né? O sistema do começo é muito parecido, né? E aí, quando você vai chegando na idade dos 14 anos, que você ainda não tá ainda com poder total de decisão, você ainda não sabe bem a questão envolvendo dinheiro, né? A não ser que você tenha tido uma criação que te deixou a par disso, e te deixou a par da possibilidade de você fazer melhor. Mas normalmente, como aqui tem muitos portugueses e muitas pessoas de outros países, é muito raro você ver alguém que falou que foi pra faculdade ou que o filho foi pra faculdade, entendeu? E aí eu conheço uma pessoa que, assim, eu me inspirei muito nela, inclusive eu não falo mais com ela atualmente, mas eu me inspirei muito nela por isso, porque ela trabalha cuidando de criança. E ela falou, não, mas a minha filha... E ela no Brasil já tinha feito faculdade, mas aqui você não consegue trabalhar bem na sua área, a não ser que você tenha um alemão muito bom, né? E aí ela falou, não, tudo bem, eu vou cuidar de criança, porque eu era professora no Brasil, então eu tenho o conhecimento para fazer isso, então eu vou cuidar de criança. E aí ela cuida das crianças, ela ganha a chamada Tagesmutter, que é a mãe do dia, e ela ganha o salário dela. E ela falou pro marido, o marido nunca teve essa ideia de mandar a filha pra faculdade, né? Porque não é uma coisa natural que você pensa assim, vou mandar meu filho pra faculdade. Ninguém tem essa ideia. Se eu fiz um lere, meu filho vai fazer um lere, o filho dele vai fazer um lere, o filho do filho vai fazer um lere, e todo mundo faz um lere. Entendeu? Mas como ela foi pra faculdade, a mesma coisa que é comigo também, ela falou, não, meu filho vai pra faculdade, meu filho vai aprender mais, minha filha vai aprender mais, vai ter essa opção. E ela falou, eu vou pegar meu dinheiro e vou pagar a matura pra ela. E aí ela começou pagando a matura, organizou tudo, viu tudo, resolveu tudo, botou a filha dela na matura. E daqui a um ano, eu acho que um ano, a filha dela tá formada, né, no 2º grau, e aí já pode começar numa faculdade. Então ela fez, no final o marido tá ajudando a pagar, porque ele viu que realmente é interessante, né, e é um pouco diferente do que se faz aqui. Então é isso, gente, a educação é essa, esses são os níveis, né, educacionais. As crianças imigrantes, de pais imigrantes, elas têm uma opção de estudar um pouco mais quando chega no jardim de infância. Você estuda normalmente de manhã e aí você tem uma opção de ir 2 vezes por semana à tarde na escola para poder ajudar a melhorar o alemão, ajudar a melhorar algumas habilidades. Por exemplo, se você ainda não tem dom com cortar e colar e tudo mais. Então, assim, você vai mais 1 horinha ou 2 para a escola para aprender um pouco mais e ficar um pouco mais envolvido, né? E aprender um pouco mais da língua, porque mais tarde isso vai ser muito necessário. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa, porque acaba ajudando, né, os filhos dos imigrantes a se relacionarem melhor e a se integrarem com a informação que depois vai ser passada na língua alemã, né? Então, quem vem pra cá, assim, aos 6 anos, já é um pouco mais complicado. Quando você vem pra cá aos 3,5, 4, você tem mais oportunidade de aprender coisas que não têm relação com leitura, né, matemática, mas tem relação com a língua, né, com o pré e com a integração com as outras crianças, que vai ajudar muito a criança a falar melhor a língua. Então é isso, gente. Falei um pouco sobre educação. Espero que vocês gostem. Desculpa, ficou um pouco longo o vídeo, mas é um monte de informação, né? Então tem que... acaba passando um pouquinho. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até a